Chegamos então no Conversa de Fogo de Conselho número 18 do Escotismo para Rapazes. Nós vamos falar então sobre hábitos, os bons hábitos para que o escoteiro possa ser forte. Continuando então com o mesmo tema de saúde que vem já do Conversa de Fogo de Conselho número 17, na qual o escoteiro tem que ser forte. Então ele continuará sendo forte se ele tiver bons hábitos. Os homens que iam para as florestas, eles podiam ser mais fortes sem precisar usar médicos, porque se você naturalmente consegue ser forte, você quase sempre não precisa de médico, porque o teu corpo resiste bem às doenças e você tem um hábito saudável também na sua vida e você não vai ter. Então é sobre esses hábitos saudáveis que nós vamos falar hoje, para que você possa ter sucesso, né? Aqui nós temos o Joãozinho, o famoso Joãozinho, né? Joãozinho Pataterra. Ele tentou fumar. Aqui está dizendo assim: Joãozinho pensou que fumando um enorme prazer sentiria. Cedo viu que não tendo tentado, um juízo melhor mostraria. Então você vê na imagem da pintura, ou seja, do desenho de BP, mostrando então o Joãozinho ali tentando fumar e passando mal, né? Então o tabaco, o cigarro era uma coisa muito antiga, já no tempo de Bud Powell já era algo que existia. Então os escoteiros às vezes sendo jovens e querendo imitar os adultos, eles começam a imitar os vícios dos adultos. Então existem dois vícios muito comuns, que é o de cigarro e o vício da bebida alcoólica. E muitas vezes o jovem ele sofre com as ações dos demais se ele não começar a usar esses tipos de drogas, né? No tempo de BP, ele ainda não falava com respeito às drogas que nós temos hoje, como a mais terrível de todas, que é o crack, né? E essas doenças que se criam por causa do uso desse tipo de vício, então faz com que o jovem possa ter perturbações, inclusive mental, né? Fala-se até que a maconha é a mais prejudicial nesse sentido, de trazer problemas na cabeça da pessoa. Então, todo jovem, ele deve fazer tudo possível para não ser tolo e não usar nada que possa trazer dano ao seu físico, mantendo um hábito saudável, um hábito de não beber bebidas alcoólicas e não fumar nenhum tipo de cigarro, né? Então com isso o escoteiro ele vai conseguir então ter uma vida muito saudável. Sobre as bebidas alcoólicas, hoje a gente conhece aí a cerveja, o vinho, o whisky, a cachaça, né, que é muito comum, principalmente no interior, que é feito da cana-de-açúcar. O Brasil produz muito cana-de-açúcar e a gente percebe que a bebida alcoólica ela tem muita propaganda. Você vê na televisão, você vê lá as propagandas com aquelas bebidas com rótulos bonitos e fazendo de conta que aquilo faz bem para o corpo. Claro, há alguns componentes dentro dessas bebidas que podem até fazer bem, como o vinho tem um componente da uva que faz bem para o coração, e da cerveja temos a cevada, que é um material muito bom para poder ser diurético, no nosso corpo. Então ele tem elementos bons nele, mas também existe o álcool que está acrescentado. Então para quem gosta de uva, pode tomar o suco de uva, que vai ter os mesmos elementos esses que eu falei, que tem esse componente bom para o coração. E para quem gosta de cerveja, tem a cerveja sem álcool, que as pessoas podem tomar sem ter o álcool que prejudique o organismo. Então existem hoje saídas para que você possa usar. Se você está na roda de amigos e eles começam a oferecer até para pagar as bebidas para você, então aceite que ele pague um refrigerante, um suco, qualquer coisa nesse sentido, menos o álcool. Então, meus amigos escoteiros,
não seja tolo, né? Às vezes eu vejo nos grupos escoteiros alguns chefes fumando no cantinho, meio que escondido. Na verdade, ninguém consegue se esconder dos escoteiros, mas ele fica lá tentando não ser um mau exemplo para os outros jovens, para que eles não consigam ter o desejo, ou seja, para não despertar o desejo de ele fumar porque o chefe fuma, porque o chefe, na verdade, é um exemplo para os rapazes. A mesma coisa pode acontecer também com pessoas que bebem. Às vezes as pessoas aparecem lá no Facebook, aparecem no Instagram, com cervejada, mostrando bebidas e fazendo piadas, etc, etc. Também não fica muito bem um escoteiro ver um chefe assim, com beberagem e tudo mais, né? Isso até inclusive está no POR de alguns grupos escoteiros a respeito disso. Agora, um chefe adulto, ele tem que saber que todo escoteiro o segue, até mesmo nos exemplos, mais do que você diz pela boca afora. Então, claro, é válido a pessoa se esconder, é válido a pessoa, mas o bom mesmo é todo chefe se abster de bebida alcoólica, cigarro ou qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita, né? Então, aqui nós temos uma figura de um homem com a bebida aqui, encostado numa árvore. E a história conta que quando as pessoas bebem de maneira exagerada, e isso acaba acontecendo com o tempo, ele pode virar um ébrio de modo que ele não consegue mais parar de beber, até que ele é despedido das suas empresas, ele é rejeitado pela família e acaba no fundo do poço. E muitos desses mendigos que tem na rua foram pessoas que antes tiveram uma vida normal e eles caíram na bebida até perder tudo. Então, a bebida alcoólica faz as pessoas perderem coisas. Então não vale a pena. Então você tem que pensar nisso. E os escoteiros desde jovem têm que pensar nisso. Inclusive os órgãos do jovem, ele está em crescimento, em desenvolvimento. Se ele fica ingerindo bebidas alcoólicas, fumando, ele vai danificar o seu corpo na hora que está desenvolvendo, que é pior ainda do que a pessoa fumar depois. Mas geralmente, as pessoas que começam no vício, eles começam cedo, com 14 anos, 15, 16 anos. Dificilmente uma pessoa que depois que chega a ser adulto, começa a entrar no vício. Claro, não é impossível, mas muito difícil. Quase todos eles entram na juventude, na hora que a cabeça dele não está bem formada ainda, na hora que ele não está sabendo escolher com certeza as coisas corretas na vida. Então cabe aí o chefe ensinar o que é correto para os rapazes. E agora vamos falar sobre sexo e também a abstenção de sexo, né? A castidade. Isso aí parece que é um tabu, ainda mais nos dias de hoje, que tem esse movimento dentro do movimento escoteiro, principalmente na Associação Maior, que nós temos no Brasil. De uns anos para cá entrou um movimento da diversidade, querendo liberar sexo, querendo glamorizar as pessoas que praticam sexo entre o mesmo sexo e, ao mesmo tempo, atacando as pessoas que não concordam com isso, chamando de homofóbico e outras coisas assim, né? E isso é muito sério. Então, quando se fala em castidade, se fala em abster-se de sexo. Os jovens, eles têm que ficar longe de fazer sexo, e procurar não se masturbar e não observar e olhar pornografia, tanto pornografia em revistas como de internet. Então, isso realmente é algo que está acontecendo no mundo. A facilidade de ter acesso à pornografia é muito grande. E isso pode provocar para o jovem até um certo vício, nesse sentido, que vai prejudicá-lo quando ele ficar adulto, né? E também jovens que praticam sexo precocemente, principalmente as moças, podem ficar grávidas ainda na adolescência e ter problemas sociais na medida que vão ficando adulto. Porque ter uma criança é uma grande responsabilidade. E às vezes os jovens
Quase sempre os jovens não têm a capacidade psicológica para poder criar crianças, bebês, né? Então, isso é coisa para adultos, para pessoas casadas, porque o casamento significa um homem e uma mulher vão ter filhos e vão cuidar desses filhos, né? Essa é a visão de quem é escoteiro. Muita responsabilidade, né, na hora em que a pessoa vai praticar sexo, né? E Brother Paul, então, ele fala muito a respeito disso. Hoje parece que, como falei no início, parece que existe uma preocupação em não falar sobre esse assunto, e quando falo sobre esse assunto é para proteger quem pratica o errado, e não pode ser assim, né? O hábito de levantar cedo é algo que também pode ajudar muito você ter um vigor físico maior. Deitar cedo e levantar cedo, né? As pessoas ganham até um pouco mais de tempo na sua vida levantando mais cedo, né? E fala também aqui no livro sobre o valor do sorriso. Sorrir significa que você está sentindo alegria, você está sentindo prazer em viver, né? Cada dia que passa, sorrir, levar tudo na brincadeira, ou como se fosse um jogo, como diz a lei do escoteiro, que o escoteiro está sempre alegre, sorrindo às dificuldades. E outra tradução é subia, sempre alegre, e assobia nas suas dificuldades. Então, você juntando isso e praticando todos os dias essa vida, esse hábito saudável, juntando com os exercícios e todas as outras, uma boa alimentação, uma boa comida, um bom sono, dormir inteiramente durante a noite, você vai se manter saudáveis, todos vocês saudáveis e em bom hábito. Pense nisso, esteja sempre pronto e sempre alerta.